Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai entender um pouco sobre a história da educação física. Espero que vocês aproveitem esse conhecimento. Se vocês gostarem do vídeo, claro, deem um joinha, compartilhem com seus amigos para a gente poder disseminar ainda mais esse conhecimento para todos. Uma boa aula e até a próxima! Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da educação física, né? E a história da educação física, ela vai se formar, ela vai se concretizar, se iniciar, né? Desde o período pré-histórico. Então, na época pré-histórica, o homem e a mulher da caverna, né? Eles já praticavam exercícios físicos, eles já praticavam atividades físicas, tá? E essas atividades físicas que eles realizavam era com o objetivo de proteção, com o objetivo de poderem se defender de animais ferozes, com o objetivo de poder também, né, caçar, pescar, colher, né? Então, eles tinham a prática da atividade física como uma necessidade de sobrevivência, tá? E assim foi por muito tempo, né? E eles foram desenvolvendo durante seu processo de evolução, durante todo o processo, né, evolutivo do ser humano, foi se desenvolvendo outras práticas, como a dança para comemoração, né, para a adoração de determinados deuses que eles passaram a acreditar que existiam. E assim as práticas corporais, as atividades físicas, elas foram ficando cada vez mais diversificadas, né? E aí, com o passar do tempo, com a evolução, a gente chega mais ou menos ali no período do Egito Antigo. E lá no Egito Antigo a gente tem os exercícios gímnicos, né? Os exercícios gímnicos, eles formaram a ginástica, tá? Dotada de equilíbrio, de força, de flexibilidade e de resistência. Então a gente passou a ter uma ginástica dentro lá do Egito que era para fazer com que aqueles movimentos mais rudimentares dos homens pré-históricos, né, das mulheres também da pré-história, eles se tornassem movimentos mais singelos, movimentos mais precisos, né? Então, assim, com isso, essa ginástica que eles faziam, dotada dessas capacidades, dessas habilidades, né, equilíbrio, força, flexibilidade e resistência, é basicamente as mesmas capacidades, as mesmas habilidades que a gente vai encontrar hoje em dia em várias práticas corporais diferentes, né? A gente tem diversas práticas corporais que vão tratar e vão utilizar dessas capacidades. Já na China, a gente tem a educação física, a apresentação da educação física como uma prática de caráter de guerra, né? Além de finalidades terapêuticas e finalidades higiênicas, ou seja, a prática da educação física, tá, voltada para uma concepção realmente terapêutica, de melhoria, tá? De vida e tudo mais. Então nós temos uma prática voltada para a recuperação das pessoas e também para que as pessoas consigam manter um estilo de vida saudável, tá certo? Na Índia, a gente tem uma educação física voltada para uma doutrina que vai ser seguida, tá certo? Essa doutrina, embora tenha um foco fisiológico, tá, que é indispensável para as necessidades militares existentes na época, ela também tem como intenção fazer, né, essa aproximação do ser humano com outros níveis de energia. Então eles utilizavam o mecanismo do movimento para tentar, né, exercer a concentração, exercer a meditação, tá certo? Então era através dos movimentos corporais. E no Japão, por exemplo, que é um outro país de grande cultura, né,
corporal, riquíssimo nisso. Ele traz para a educação física fundamentos médicos, higiênicos, filosóficos, morais, religiosos e a formação, né, de grandes guerreiros. Então nós temos, principalmente nas artes marciais japonesas, como judô e jiu-jitsu, tá? Esses fundamentos filosóficos, morais e éticos muito fortes, muito latentes, tá? Já nas civilizações antigas, tá certo? Como a civilização grega, por exemplo, a ginástica, né, como primeiramente foi conhecida a educação física, ela era muito importante, tá certo? Só que para os gregos, a educação física, ou melhor, a ginástica, ela tinha como objetivo, ela tinha como um caráter, tá certo? Mas a questão do corpo, enquanto um corpo belo, um corpo saudável, um corpo esteticamente bonito, bem apresentado, tá? Bem definido, um corpo forte, tá certo? E eles vão cultuar, né, essa admiração pelo corpo por muito tempo. Tanto que grandes pensadores como Miron, Sócrates, Hipócrates, Platão, Aristóteles, eles voltam seus pensamentos, suas teorias, né, suas concepções para a construção por meio do corpo belo, por meio do corpo bonito, tá? E nessa época também da Grécia Antiga vão surgir alguns termos que a gente conhece até hoje, como por exemplo halteres, que é algo que a gente utiliza nas academias, né? O atleta, a ginástica, o pentathlon. Todas essas palavras que a gente ainda utiliza até hoje em dia, elas surgem já na civilização grega, tá certo? Já Roma, né, após a tomada militar, ela absorve muito da cultura grega, tá? E aí ela absorve também a questão da educação física, ou seja, da ginástica. Só que nesse contexto, a prática não era voltada mais para a aquisição daquele corpo bonito, aquele corpo forte, aquele corpo ágil. Era sim voltado numa concepção de guerra, tá certo? Então Roma, ela queria, né, dominar o maior número de países, de territórios possíveis. Ele queria ampliar seu poder, né? Então com isso, eles buscavam, na verdade, utilizar a prática do exercício físico, da atividade física, para se tornarem mais capazes de vencer as guerras, tá certo? E aí surge a palavra mens sana in corpore sano, né? Ou seja, a frase, na verdade, mens sana in corpore sano, que diz o seguinte: mente sã e corpo são. Naquela época eles achavam isso, né? Eles já criavam essa hipótese de que havia um corpo são e uma mente sã, né? Que a prática do exercício físico, ela permitia isso, tá? Hoje em dia a gente já tem a certeza, né? A ciência já provou que realmente, se você está fisicamente bem, você consegue produzir melhor, né? Você consegue pensar mais, você consegue estudar melhor, tá? Então, logicamente, há uma relação muito grande, muito importante entre um corpo saudável e uma mente também saudável. E também nos processos, né? Até mesmo nos processos hormonais, tá? A gente sabe que a prática do exercício físico, a prática da atividade física regular, ele promove, né, faz com que as glândulas terminem liberando hormônios que vão sim ajudar na concentração, no pensamento, tá certo? Então há uma relação realmente muito grande entre o exercício e um pensamento bem elaborado, tá? E já na Idade Média, ela vai ser marcada pelo impacto, né, do cristianismo, ou seja, vai chegar naquele período da Idade Média onde a igreja vai dizer o seguinte: olha, o culto ao corpo é pecado. Então, tudo que for voltado para o corpo está errado. Então, você buscar ter um corpo bonito, você buscar ser uma pessoa vaidosa, que pinta o rosto, né, se maqueia, usa brinco, usa colar,
é algo errado. Algo, se você procurar chamar atenção para o seu corpo, a atenção dos outros, né, para o seu corpo, ou você ficar observando o corpo dos outros, é pecado, tá? A igreja queria que as pessoas só elevassem seu espírito, sua consciência, sua alma para Deus, né? E esquecesse das coisas da terra, da carne, né? As coisas mundanas. Então eles começaram a se opor, e se opor até mesmo de forma violenta contra as pessoas que ainda cultivavam, né? Cultuavam essa admiração pelo corpo. E esse período vai ficar então conhecido como Idade das Trevas, tá bom? Logo em seguida nós temos a parte do Renascimento surgindo, né? O Renascimento ele começa a surgir e aí traz consigo as concepções artísticas, tá? Que foram muito resistentes a essa visão da igreja. Então vocês podem ver que a arte, né, as artes plásticas, as artes cênicas, elas vão surgir nesse período do Renascimento, e aí a gente vai ter a construção de estátuas, a gente vai ter a construção de quadros que exaltavam a beleza do corpo, tá bom? E a gente também vai ter os estudos de anatomia, né? É nesse período também que começa a ter o estudo da anatomia e a dissecação de alguns cadáveres, ou seja, nesse período utilizou-se, né, o corpo de pessoas que já tinham falecido para serem estudados. E isso foi um grande passo, tanto para a educação física como para a medicina, porque atualmente, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia, a pessoa está doente ou sofreu um acidente, precisa fazer uma cirurgia, ela só consegue, né, receber esse tipo de atendimento. O médico hoje em dia só é capaz de fazer essa cirurgia porque lá nesse período do Renascimento, né, nesse período renascentista, houveram esses estudos anatômicos, né, esses estudos da anatomia. E isso também foi um grande avanço para a educação física, que começou a compreender os músculos, compreender os ossos, compreender os tendões, né? Compreender o funcionamento do corpo humano em si e ver como ele trabalhava e como poderia melhorar suas capacidades, né, de força, de flexibilidade, de equilíbrio a partir do exercício, a partir do movimento, tá? É nesse período também da Idade Média em que há a introdução da educação física na escola, tá? No ano de 1423, por Vitorino de Feltre. Nesse mesmo período, ainda na Idade Média, nós temos o Iluminismo na Inglaterra. O Iluminismo, que era um movimento que ele é contrário, tá, ao abuso do poder, né, no campo social. E nós temos duas figuras muito importantes também nesse período, né, que é Rousseau e Pestalozzi. Rousseau, ele vem propor uma educação física, ele vem apontar, né, a educação física como sendo necessária desde a educação infantil, tá? E por isso precisava ser introduzido nas escolas. E Pestalozzi, ele foi o primeiro educador a chamar a atenção para dois elementos que são fundamentais na prática do exercício: a posição e a execução perfeita, tá? Sem a posição e sem a execução perfeita, você não vai conseguir, ou dificilmente vai conseguir, atingir os objetivos que você almeja, né, que você visa, que você deseja, tá? Sem falar que quando você faz um exercício na posição errada, ou se você faz esse exercício, né, a execução dele não está correta, você também pode ter algum problema de saúde. Você pode lesionar, né, o músculo, lesionar o corpo de alguma maneira, uma articulação, causar algum problema. Então tem essa situação que é muito importante de ser observada. Por isso que se fala tanto no acompanhamento de um profissional, né, que realmente entenda do que está fazendo, tá? Quando você estiver buscando fazer exercício físico, por exemplo. E para a gente finalizar essa aula de hoje, nós temos a educação física também no período contemporâneo, tá? E esse período contemporâneo, certo? Que é pós-Idade Média, ele teve como principal tema o surgimento da ginástica localizada, tá? E aí a gente tem 4 grandes escolas, ou seja, 4 grandes linhas de pensamento, tá? A linha
de pensamento ou escola, né? A alemã, a nórdica também, né? A nórdica escandinava. Nós temos a escola francesa e a escola inglesa, tá? Essas escolas, elas introduzem a ginástica, elas começam a pensar a ginástica, tá certo? Numa forma bem mais atual, tá? Bem mais próxima do que a gente vai começar a compreender e estudar nos dias atuais. Logicamente que no Brasil a gente tem a influência de outras escolas, tá certo? A gente tem a escola sueca também, que vai trazer uma influência muito grande para o nosso país na ginástica, mas esse aí é um contexto mais particular que a gente vai tratar um pouco mais à frente. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Por hoje é só, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado.